Eu morava numa cidade chamada Rio Grande, que é a cidade mais antiga do estado do Rio Grande do Sul, e lá tem uma rua, uma avenida, na verdade, chamada Avenida Brasil. E a Avenida Brasil ela tem algumas peculiaridades. Primeiro, ela não tem um canteiro no meio, que é a principal característica de uma avenida. E depois disso, a outra peculiaridade é que ela termina numa outra avenida, Henrique Pancada, e essa rua, Henrique Pancada, ela costeia a Lagoa dos Patos. Então a Avenida Brasil ela termina na praia, literalmente, ela termina na lagoa. Outra questão é que essa última quadra dela, né, que termina na lagoa, ela tem do lado direito uma indústria de pescado muito antiga que está abandonada há muitos anos, sei lá, talvez 30 anos já. E do outro lado ela tem algumas residências e alguns comércios. Então, quando anoitece, ela é uma avenida, uma rua ali, uma quadra, um local bem escuro, mal iluminado e muito perigoso. E ali, nesse local, o meu cunhado, trabalhando como motoboy, ele foi fazer uma entrega ali, ele foi assaltado e ele levou 2 tiros. Levou um tiro no abdômen e levou um tiro no pulso. Inclusive ficou com um projétil alojado por muitos anos. Mas ele sobreviveu, né? Pôde contar essa história. Agora, eu quero que você pense o seguinte. Na sua cidade, lá onde você mora, aí onde você mora, tem também algum lugar, assim, algum lugar perigoso? Aquela rua, aquela estrada, aquele local que as pessoas só passam à noite, por exemplo, porque precisam passar, porque é um local perigoso, tem risco de assalto, enfim. Quase todas as cidades têm um local assim. Agora eu quero te convidar para fazer um exercício de imaginação. Imagina que você está passando a pé por esse local no finzinho da tarde, início da noite. E para melhorar é aquela tarde chuvosa, garoando, assim, que só de andar na rua a gente já fica incomodado, ainda mais de passar num lugar que a gente sabe que é um lugar que não tem segurança. De repente, você está passando por esse lugar, você é abordado por 4 homens armados com um pedaço de pau. Esses homens te abordam, tiram tua jaqueta, tua mochila, teu celular, dinheiro, enfim. Tiram tudo o que tem de valor e eles decidem que você não vai ficar vivo, que é para não denunciar eles. Eles começam a te espancar com os pedaços de pau, até que você cai no chão como se tivesse morto. Mas você não está morto, você está em estado de choque. Você já não consegue mais chorar, não consegue gritar, você mal consegue respirar. E ouvir os passos daqueles homens se afastando. Eles vão embora e te deixam ali para morrer. Daqui a pouco você escuta passos apressados, né? Quem passa por aquele caminho ali passa com pressa, não passa passeando. E você ouve que esses passos se aproximam de você e perto de você eles param e você ouve uma frase. Alguém diz, misericórdia, Jesus. E você pensa, tenta gritar, tenta pedir socorro, tenta dizer que está vivo, mas não consegue. E essa pessoa, ela se afasta, assim como você ouviu os passos se aproximando, você ouve os passos se afastando e essa pessoa vai embora e te deixa ali. Daqui a pouco, não muito tempo depois, você ouve novamente passos apressados e você começa a pensar, eu vou receber socorro, eu vou receber ajuda, alguém vai me tirar daqui. E você ouve que esses passos vêm se aproximando e essa pessoa vem cantando uma música de louvor a Jesus e de repente, do nada, os passos param e a música também para, a pessoa para de cantar e segundos depois eles mudam de direção e se afastam e te deixam ali para morrer. Eu te pergunto, que tipo de pessoa faz isso? Uma pessoa, teoricamente, ali 2 pessoas que são religiosas, que têm um relacionamento, ou acham que têm um relacionamento com Deus. Uma clamou por Jesus quando te viu ali praticamente morto, outra vinha cantando um louvor a Jesus, mas nenhuma delas te socorreu. Qual é o teu pensamento? O que se passa na tua cabeça quando você imagina esse tipo de cristão? Que tipo de cristão faz isso? Essa é a pergunta. Agora, essa história que eu acabei de contar, em que você é o personagem principal da história, é a história que Jesus contou quando o mestre da lei, ele interpelou Jesus, perguntando para Jesus, mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna? Claro que esse mestre da lei, se você conhece um pouquinho da história de Jesus, ele queria provar, ele queria enredar Jesus. A ideia dele não era saber exatamente, até porque como mestre da lei, como perito da lei, ele sabia a resposta. E Jesus, ele conta uma parábola,
né? Ele conta uma história que nós conhecemos como a parábola do bom samaritano para responder à pergunta desse mestre. Mas então, abre aí a tua Bíblia, né? Eu sei que você está assistindo o vídeo, mas você deve ter aí uma Bíblia na mão, um celular. Abre o acesso à tua Bíblia e vamos ler junto aqui o Evangelho de Lucas, capítulo 10, do verso 25 em diante. E nessa meditação, né, eu quero compartilhar essa conversa indigesta que Jesus teve, né, com o fariseu e o que a gente pode tirar dessa conversa, né? Em primeiro lugar, é bem provável que Jesus estivesse em Jerusalém quando aconteceu essa conversa, né? Quando ele cita que um homem foi assaltado e deixado como morto, essa cena é fácil de ser visualizada pelas pessoas que estavam ao redor de Jesus e por aquele fariseu, porque a estrada que ligava Jerusalém a Jericó era uma estrada sinuosa, cheia de curvas, que costeava uma montanha e possivelmente essa estrada ela tinha muitos lugares propícios para emboscadas. E foi isso que aconteceu, né? Bom, vamos lá. Certa ocasião, um perito na lei, estou lendo aqui Lucas 10, verso 25, certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a lê? Essa pergunta é importante. O que está escrito, como você a lê? Jesus sabia que estava falando com um mestre, estava falando com um perito da lei, né? E perguntou como você a lê, como você interpreta. Ele respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus: você respondeu corretamente, faça isso e viverá. Ou seja, nós conseguimos ver essa passagem em outros evangelhos e Jesus diz que essa é a resposta certa. Só que não é só a resposta. Jesus fala, faça isso e viverá. Jesus está dizendo que ele precisa agir conforme aquilo que ele está dizendo. Esse amor tem que ser um amor exercitado. Verso 29, ele diz assim, mas querendo justificar-se, perguntou a Jesus, e quem é meu próximo? Jesus poderia ter explicado quem é o próximo, mas ele resolveu contar uma parábola. Ele resolveu contar uma história como essa que eu te pedi para imaginar. Jesus disse assim, um homem descia de Jerusalém para Jericó quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita. Quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem. E quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse, cuide dele, quando eu voltar pagarei todas as despesas que você tiver. Terminando a história, Jesus olha novamente para o fariseu e diz assim, qual destes 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? O fariseu respondeu, aquele que teve misericórdia dele. Jesus disse, vá e faça o mesmo. Bom, primeira coisa que Jesus narra após o assalto é que 2 homens religiosos, um sacerdote e um levita, 2 pessoas que além de religiosas serviam no templo, essas pessoas elas passaram pelo homem ferido e não fizeram nada, ignoraram ele, não deram atenção para a dor e para a necessidade daquele homem. Então aqui nós temos o primeiro ponto da nossa meditação. Primeiro, nós não podemos amar o próximo se não amarmos a Deus. Veja bem, viver uma vida de trabalho na igreja, seja como vocacionado, seja como voluntário, sem ter relacionamento com Deus, não vai nos tornar sensíveis às dores do próximo. Dessa forma, nós não vamos conseguir fazer como o samaritano da parábola, que ele renunciou o tempo dele, ele renunciou os bens e os recursos dele para socorrer aquele homem. Felizmente, nós não encontramos pessoas feridas, espancadas a cada esquina. Mas isso não significa que a cidade não esteja cheia de pessoas precisando de ajuda. Pessoas que estão extremamente feridas
emocionalmente, pessoas que estão sem esperança, pessoas que pensam para elas assim, seria melhor se eu não vivesse mais, eu prefiro morrer. Sabe? Pensa no teu barbeiro, no cabeleireiro, na manicure, no mecânico que mexe no teu carro, no frentista do posto de gasolina. Pensa nessas pessoas. Qual foi a última vez que você olhou nos olhos dessas pessoas e perguntou com sinceridade: fulano, como é que você está hoje? Você sabe o nome dessas pessoas? Agora, há poucos dias eu fiz uma consulta na UBS do meu bairro e quando eu entrei no consultório, eu percebi que a médica ela não estava bem. Ela não estava bem. Ela estava com uma cara muito cansada, enfim, ela não estava bem. Eu, de pronto, sem pedir permissão, né, eu coloquei ataduras, né, de alegria nas feridas emocionais dela. Eu cheguei fazendo uma brincadeira, aconteceu uma situação ali que eu pude fazer uma brincadeira, consegui arrancar um sorriso amarelo dela, sentei, ela perguntou como é que eu estava e eu fui falando, né, eu fui fazer uma consulta médica e daqui a pouco eu devolvi a pergunta. Eu perguntei para ela assim: e tu, fulana? Né, eu já sabia, tinha perguntado o nome, enfim. E tu, fulana, como é que tu tá hoje? Ela respondeu. Ela disse como é que ela estava. Então, aquela médica, ela está ali cuidando da saúde das pessoas e ela está o dia inteiro naquele consultório e as pessoas estão passando por ela e não estão se importando com ela, não estão tendo misericórdia dela. Infelizmente, as nossas vidas religiosas, a nossa vida de igreja, de comunidade de fé, ela se assemelha muito à vida daquele sacerdote e daquele levita da parábola de Jesus. Agora, nós precisamos nos perguntar: o que nós temos feito? Como nós temos vivido o Evangelho? Por quais pessoas nós temos passado, eu e você que está assistindo esse vídeo, sem dar a atenção que elas precisam? Então, guarda o primeiro ponto aí. Não podemos amar o próximo se não amarmos a Deus. Jesus continua com a parábola dele, né? E mostra ao fariseu e a nós que tipo de atitude nós devemos ter, né? E que agrada ao Senhor. Afinal, a pergunta-chave ali é: o que fazer para herdar a vida eterna? E depois ele pergunta quem é o próximo. Logo após falar do sacerdote e do levita, que ignoraram, né, a dor do próximo, Jesus fala de um samaritano que vê o homem e tem compaixão dele. Esse samaritano imediatamente para a viagem dele, vai até o homem, cuida das feridas dele com bandagens, vinho e óleo, né? E ele não para por aí, ele pega esse homem, coloca o homem em cima do animal dele, provavelmente ele tem que fazer força para isso, ele se suja com o sangue do homem, enfim, né? Coloca o homem sobre o animal, pega o animal puxando pelo arreio e leva até uma hospedaria. E ali ele fica a noite inteira cuidando daquele homem e lá no final, no dia seguinte, né, quando ele sai, ele deixa dinheiro com um hospedeiro, deixa ordem para cuidar daquele homem, para não descuidar dele. E quando ele voltar, ele faz um compromisso, né? Quando ele voltar, se tiver alguma despesa a mais, ele vai pagar. Então aqui nós temos o nosso segundo ponto. O culto verdadeiro, a religião verdadeira aparece fora da igreja. Não é só dentro da igreja. Dentro da igreja é importante que tenhamos o culto e ele tem que ser verdadeiro e ele tem que ser cheio de fé, cheio de emoção, mas só isso não é suficiente. O culto verdadeiro a Deus, ele se manifesta, ele aparece, ele reflete lá fora no nosso dia a dia. E nessa narrativa de Jesus, quando ele fala do samaritano, nós temos duas ênfases, tá? Uma delas é a misericórdia exercida por esse samaritano. A outra é o fato de Jesus usar um samaritano como exemplo. Os samaritanos, eles eram profundamente desprezados pelos judeus, principalmente pelos religiosos. Porque lá no passado, no Antigo Testamento, eles se desviaram do culto a Deus, né? O culto se tornou um culto sincrético e eles passaram a ter um culto todo torto, um culto que não tinha nada a ver com as orientações de Moisés. Então, Jesus usa esse samaritano para mostrar para aquele fariseu e para nós hoje que, apesar do nosso preconceito com irmãos de outras denominações, que têm pensamentos teológicos diferentes dos nossos,
em algum momento nós vamos ser envergonhados, porque nós prestamos um culto teologicamente correto, com uma liturgia impecável, com louvores lindos, porém vazio do resultado que o Evangelho deveria produzir em nós, que é amar a Jesus, amando o nosso próximo e servindo ao nosso próximo. Ano passado, eu participei de um evento, né? E nesse evento tinha um irmão muito estranho, né? Para mim, claro, eu olhava para ele e eu achava ele estranho. Ele tinha ali entre seus 45 e 50 anos, usava aquele penteado moicano, né? Usava uma barba grisalha que nem a minha, só que toda desenhada, assim, uma barba bem diferente. E ele tinha um vocabulário muito fora do padrão crentez, né? O vocabulário dele era um vocabulário fora do padrão que a gente espera encontrar num crente. E em alguns momentos eu vi esse irmão, ele contando, né, dos feitos dele como atleta, enfim, né? E a minha primeira reação foi julgar pela aparência. Eu confesso, né, que é assim que acontece, nós julgamos pela aparência. Só que depois eu descobri que esse irmão, ele é voluntário num trabalho social. E esse trabalho, ele ensina alguma arte marcial, não lembro qual, para crianças carentes. Só que como é que ele faz isso? Ele exige que os pais acompanhem as crianças na escola, nas tarefas escolares, e ele exige notas boas para que essas crianças possam treinar. Então, se a criança quiser continuar treinando com ele, ela tem que ter notas boas. E junto com isso, ele prega o Evangelho, ele está ensinando as crianças a ter uma vida melhor, está levando elas a ter melhores resultados escolares, e também ele está levando essas crianças a conhecer o Evangelho, a conhecer Cristo, né? Então, e consequentemente, né, os pais também estão sendo impactados. Então, Jesus escandalizou aquele fariseu, né, fez aquele fariseu ficar pensando, mostrando para ele que um samaritano, que os judeus consideravam praticamente uma raça inferior, foi capaz de ter misericórdia e agir, enquanto os religiosos do templo só mostraram indiferença. Com isso, ele critica abertamente o sistema religioso da época. E aí eu penso o seguinte: nós precisamos continuamente avaliar o nosso sistema religioso. Afinal, será que Deus está realmente contente com o nosso culto, seja ele individual ou coletivo? Será que Deus está contente com o nosso culto? Então, guarda o segundo ponto. O culto verdadeiro, ele aparece fora da igreja. Agora, vamos ver como é que terminou a conversa e qual é a conclusão que a gente tira disso, né? Quando Jesus termina de contar a parábola, ele faz de novo uma pergunta. Qual desses três você acha que foi o próximo do homem que caiu na mão dos assaltantes? Eu imagino a cara daquele fariseu respondendo a Jesus. Aquele que teve misericórdia dele. E para completar, Jesus diz para ele assim: vai e faça o mesmo. E Lucas termina a narrativa assim, não nos dá mais detalhes, não diz o que aconteceu em seguida. Mas a conclusão é, Jesus quer que eu seja o próximo do necessitado. Jesus quer que você seja o próximo do necessitado. Toda essa parábola, ela tem um único propósito, que é responder a pergunta do perito da lei, do mestre da lei, né, de forma prática. Ele queria saber o quê? O que fazer para herdar a vida eterna. Eu creio que essa é uma coisa que eu e você também queremos saber todos os dias. O que fazer para herdar a vida eterna? E, por consequência, ele queria saber quem era o próximo dele. Como quem diz assim, como é que eu vou amar o próximo se eu não sei quem é o próximo? E Jesus faz mais do que responder. Ele dá um exemplo prático e ele devolve a pergunta no verso 36. Qual desses três você acha foi o próximo do homem que caiu na mão dos assaltantes? E o fariseu, né, sem ter coragem de dizer que foi o samaritano, ele diz aquele que teve misericórdia dele. Ou seja, ele admitiu que os religiosos, que eram a referência de Israel, não tiveram misericórdia. Jesus disse, vá e faça o mesmo. A resposta de Jesus para essa pergunta, quem é meu próximo, ele é prática. Ele diz assim, seja o próximo de alguém, tenha misericórdia e haja em favor de alguém. Seja mais do que um conhecedor da palavra, não seja apenas ouvinte, seja praticante. A pergunta de Jesus é, quem foi o próximo do homem? Ou seja, diante da resposta do fariseu, aquele que teve misericórdia, né? O fariseu respondeu aquele que teve misericórdia, Jesus diz, vai e faça o mesmo.
Agora, o que Jesus está dizendo para nós aqui? Como é que a gente aplica isso para nós? Se nós quisermos herdar a vida eterna, nós precisamos que isso seja natural. Veja bem, quando Jesus fala que o samaritano chegou, ele disse que o samaritano viu o homem e teve piedade dele. Foi algo impulsivo, foi tão natural que foi impulsivo. E os samaritanos, eles tinham também a lei, a Torá, né? E lá em Levítico, diz que se um homem toca num defunto, toca numa pessoa morta, no corpo de uma pessoa, ele fica impuro durante tanto tempo. Então, o samaritano ele tinha o mesmo problema que os judeus tinham em tocar numa pessoa morta, mas ele não pensou nisso. Ele pensou, se esse cara está vivo, eu consigo fazer alguma coisa. E se eu consigo fazer alguma coisa, eu vou fazer. Ele pegou parte do que ele estava carregando na viagem. Jesus não fala, mas esse samaritano poderia ser um comerciante que estava em viagem, ou ele poderia simplesmente estar em viagem, e naquela época eles precisavam carregar vinho, azeite, e, enfim, mas ele pegou o que ele tinha e usou. Ele abriu mão, ele se desapegou daquilo que ele tinha e usou para socorrer aquele homem. Ele correu o risco de, enquanto estava ali socorrendo aquele homem, ser também atacado pelos assaltantes e ser mais uma vítima. Mas ele não se importou com nada disso. E Jesus está dizendo, vá e faça o mesmo. Seja você o próximo de alguém que precisa. É isso que Jesus está nos dizendo. Agora, talvez você pense que, então, para herdar a vida eterna é só ajudar os outros? Se eu quiser ir para o céu, basta fazer boas ações? Eu quero te lembrar duas coisas. Primeiro, a conversa do fariseu com Jesus não tinha o objetivo verdadeiro de saber o que fazer para ir para o céu, para herdar a vida eterna. O fariseu sabia a resposta, ele conhecia a lei, ele era um doutor da lei. E ele achava que estava tudo ok, que estava tudo certinho, beleza, entre ele e Deus. Mas ele estava enganado, porque diante dele estava o Messias, o Salvador, o mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo. Só que apesar de Cristo estar junto dele, frente a frente com ele, ele não teve um encontro profundo e transformador com Jesus. Agora, assim como ele, ao ouvir essa mensagem hoje, você também está diante do Salvador. A pergunta é, basta fazer boas ações para ir para o céu? O Evangelho de João, capítulo 15, verso 5, diz que sem Jesus não podemos fazer nada, não podemos fazer coisa alguma. Essa passagem, ela fala ali da videira verdadeira, e Jesus fala, se vocês não estiverem ligados em mim, vocês não podem fazer nada. O apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, nos versos de 1 a 3, ele diz que sem amor, nada que ele faça, seja espiritual, seja em boas obras, terá valor algum. Ele chega ao ponto de dizer no verso 3 que, ainda que eu venda todos os meus bens e dê o dinheiro todo para os pobres, se eu não tiver amor, isso não tem valor nenhum. Então, pensa bem. Quando o assunto é herdar a vida eterna, Jesus falou para Nicodemos, no Evangelho de João, capítulo 3, verso 18, que quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus, do Filho unigênito de Deus. Jesus falava dele mesmo, de si próprio, para Nicodemos. Então a resposta é não. Não são as boas obras que garantem para você a vida eterna. Então a conclusão é que para herdar a vida eterna, a única forma de amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, é amar a Deus através do seu Filho Jesus Cristo. E é por isso que eu te convido, ao final desse vídeo, que você reflita e tome uma ação, faça alguma coisa para herdar a vida eterna. Talvez, ao longo dos anos, pode ser que você tenha feito muitas boas ações, tenha participado de ONG, de instituições e ajudado muitas pessoas, ou até mesmo de forma individual, com o seu dinheiro, com os seus recursos, ajudado muitas pessoas. E eu tenho certeza que toda vez que você fez isso, você ficou muito feliz, se sentiu muito bem. É um sentimento de realização. Só que no dia seguinte, continua faltando algo. E por mais que você ajude pessoas e pessoas e pessoas, a impressão é que você ainda está em dívida, ainda está devendo. A solução para esse sentimento é Jesus. Agora, pode ser que você participe de uma igreja evangélica, que você seja uma pessoa que confessa a Cristo como Salvador. Pode ser até que você faça muitas atividades na obra, como a gente fala, né? Você sirva na igreja.
Mas ao ouvir essa palavra, pode ser que você tenha sido confrontado ou confrontada e tenha se identificado com o sacerdote ou com o levita. Calma, a solução para isso é Jesus. A Bíblia diz que o grande problema é o pecado. Todos pecaram e carecem da presença gloriosa de Deus. Isso está em Romanos, capítulo 3, verso 23. Ou seja, sim, é verdade. Eu e você pecamos e estamos afastados de Deus. Essa é a nossa situação, essa é a nossa condição. E a Bíblia diz mais. Ela diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus, presta atenção nisso, é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Está em Romanos, capítulo 6, verso 23. Você entendeu o que eu disse? O dom gratuito de Deus é a vida eterna. Qual foi a pergunta no início da passagem que nós estamos meditando? Mestre, o que faço para herdar a vida eterna? Eu vou repetir. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Romanos 6, 23. A resposta está em Romanos 10, do 9 ao 10, que diz o seguinte, a resposta para a pergunta, né? O que faço para herdar a vida eterna? Então, essa resposta está em Romanos 10, versículos 9 e 10. E diz o seguinte, se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, ou seja, se tu fizer de Jesus o Senhor da tua vida e confessar isso, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo, ou seja, terás a vida eterna. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. E a ordem de Jesus, Rogério, como é que fica? Vai e faça o mesmo. Você cumprir a ordem de Jesus será natural e automático. Veja bem, em Efésios, capítulo 2, versículo 10, Paulo afirma o seguinte, pois somos feitura dele, de Deus, né? Criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Jesus não está dizendo, faça boas obras para herdar a vida eterna. O que ele está dizendo é, mostre que você já herdou a vida eterna fazendo boas obras. Agora eu te convido para que onde você estiver, do teu jeito e com as tuas palavras, você provoque esse encontro profundo e transformador com Jesus. Renda-se a Ele, entregue-se a Ele. Declare com a sua boca que Ele é o Senhor da sua vida e que você vai obedecê-lo para a vida toda. E creia de todo o seu coração nessa verdade, porque isso aconteceu. Deus ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, 3 dias depois dele ter sido crucificado. Se você já frequenta uma igreja, conte para alguém o que você acabou de fazer. Se você assistiu todo esse vídeo e entregou sua vida a Cristo, eu te peço que você faça 2 coisas. Primeira, conte isso nos comentários. E segunda, procure uma igreja evangélica perto de você. Não fique sem uma igreja. E se você precisar de uma ajuda para encontrar uma igreja, peça nos comentários. Eu vou fazer o possível para te ajudar. Mas não fique com essa novidade somente para você. O mundo precisa saber que você herdou a vida eterna. Amém? Que Deus te abençoe.